nem financeiras de se montar uma base de exploração do pré-sal a 300 metros de distância e a 7.000 metros de profundidade. Então nós estamos mais ou menos tranquilos, embora a ONU reconheça as 200 milhas como do Brasil, por 140 votos a 4, os Estados Unidos não reconhece, mas técnica e financeiramente não tem condição de tomar esse petróleo do Brasil. Fernando Siqueira, muito obrigado pela entrevista concedida ao nosso Faixa Livre na TV. E continue conosco. A seguir, iremos ter um debate interessante sobre a conjuntura política nacional. Já já estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso programa Faixa Livre na TV. E nesse último bloco iremos conversar um pouco sobre nossa conjuntura política. Para tanto, convidamos o sociólogo Léo Lince e o jornalista Fritz Utizeri. Fritz, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, ainda mais na televisão agora, né? Pois é, mas há muito prazer quando você avalia essa nossa conjuntura que vai de mensalão a cachoeirão? Nenhum. Por quê? Prazer? Bom, como jornalista, eu devia até ficar, digamos assim, animado, porque é muita notícia, mas é tanta coisa ruim. Entende que eu confesso a você que eu estou começando a ler jornal depois de meio-dia, para pelo menos não aborrecer a minha manhã, né? E a que você atribui, você já cobre a política nacional há muitos anos, a que você atribui essa renitente presença do assunto corrupção nas páginas da política? Bem, dizem, quer dizer, o governo sempre que a imprensa fica inventando, a imprensa golpista, essas coisas que o mensalão não existiu. O fato é que a corrupção vem conosco desde 1500, vamos dizer, que o Brasil tem essa corrupção, mas isso tem crescido muito, né? Eu sou de um tempo que um certo ministro da Fazenda era chamado de Monsieur Dupont quando era embaixador em Paris, né? Estava me referindo ao Delfim Neto. 10% era uma comissão considerada aceitável, vamos dizer. Hoje em dia isso daí é brincadeira, né? A gente vê coisas completamente absurdas, quer dizer, por exemplo, recentemente aquela história uma mudona de casa lá, que vira uma laranja que de repente descobre que está negativada no banco e que ela deveria ser responsável por 600 e tantos mil reais quando ela ganha 600 reais por mês. Quer dizer, há uma impunidade nesse país. Nesse país faltam duas coisas que são fundamentais. E eu vou usar a expressão inglesa para isso. Accountability e law enforcement, ou seja, aplicação da lei, a lei tem que ser aplicada e alguém tem que ser responsável. Você vê muita gente que é afastada, descoberta como corrupto. Você ouviu falar de alguém que tivesse que devolver o dinheiro? Muito pelo contrário. Eu sei de pessoas que são procuradas pela Interpol pelo mundo inteiro e exercem mandatos Exatamente. de deputado federal. E desafiavam, inclusive, a imprensa, dizendo: se você achar alguma conta no exterior, pode ficar com o dinheiro todo. Lembra-se? Lógico. Né? O Dr. Paulo Salim Maluf está lá na lista, tranquilamente. E ele é um deles. Hoje em dia, eu diria até que não chega a ser dos maiores em função do que tem acontecido de lá para cá. A coisa piora, mas piora sempre, porque, inclusive, no Brasil tem uma coisa muito curiosa e histórica. A corrupção é um crime que só pode ser cometido a dois. Ao contrário do sexo, você pode até fazer, digamos, praticar o sexo solitário, mas na corrupção tem que ser sexo a dois. Um dá e o outro recebe. Agora, o problema é o seguinte: geralmente você vê para quem recebe. Esse até se expõe à execração pública, às vezes, não devolve o dinheiro, e quem dá não acontece absolutamente nada. Agora tem até uma novidade, vamos dizer, com relação ao processo da Delta, essas coisas assim. Mas, enfim, eu acho que o Léo deve saber ter uma análise sociológica e tudo melhor do que a que eu faça nesse sentido. Eu digo a você que esse assunto me satura, e satura, eu não sei se o povo, e o que me espanta mais ainda, é o fato de que não há nenhuma reação. Se 10% disso acontecesse, digamos, num país mais maduro, mais desenvolvido, de instituições melhores, tinha uma massa enorme de gente na rua reclamando.
e parece que está todo mundo contente. Eu não estou, não. Eu estou vendo a coisa com muito pessimismo, mas enfim. Vamos recorrer, então, às reflexões do sociólogo Léo Lince. Léo, a corrupção, de alguma maneira, conforme o Fritz, inclusive, nos lembrou, é uma espécie de praga que nos persegue desde o século XVI. É a corrupção, no seu ponto de vista, o problema central do Brasil? Em certa medida, sim. Eu acho que você tem que situar a discussão da corrupção no contexto geral da política. Eu acho que nós estamos vivendo hoje no Brasil uma espécie de fim melancólico de um ciclo político. E a corrupção, ela tem uma dimensão sistêmica que ela precisa ser analisada detidamente. Ela está relacionada com um padrão de política, um padrão de comportamento político. O que tem de tradicional e eterno, que possa recorrer até do descobrimento até agora, é uma ideia de que os portugueses inventaram aqui uma extensão do Estado, não uma nação. Nós nascemos como uma colônia e, de certa forma, essa postura central do Estado como distribuidor de prebendas e punições, ela foi se reproduzindo ao longo da história do Brasil nas diferentes conjunturas. As elites dominantes do Brasil entendem a política como uma emanação do Estado. Elas se apropriam do aparelho do Estado e, a partir dali, exercita a política, onde a lei, essa que não funciona, é tida um pouco como chicote para disciplinar os de baixo. Mas não é uma coisa a qual todos estejam subordinados, que é fundamental para prevalecer a ideia republicana. Então você não tem uma república e a história do Brasil, ao longo dos seus diferentes ciclos, tem sido a tentativa desesperada de superar. Sempre que você tem um surto que vem de baixo da sociedade brasileira, para mudar o padrão de política, mudar a qualidade da política, você tem um período alimentado por esperanças de mudança radical e profunda. E nós estamos vivendo um ciclo, o final de um ciclo que começou com grandes esperanças, né, de mudança radical nas práticas políticas, de inaugurar uma nova gramática do poder. Era esse o discurso do Lula quando ganhou a eleição. E, evidentemente, o processo político de lá até aqui tem mostrado claramente que o esquema tradicional de cooptação dos movimentos que vêm de baixo para mudar a qualidade da política foi vitorioso mais uma vez. Então você tem um quadro de cartas embaralhadas na política, onde a própria população, que é descontente, se você fizer pesquisa sobre corrupção, todos malham, mas em geral faz isso de uma maneira muito parcial. Por exemplo, o corruptor ativo, ele fica à margem dessa indignação. Em geral, o corrompido é execrado. E por isso mesmo, quando tem uma fieira de escândalos, como a gente está cansado de ver, eles se sucedem. Um sucede o outro e você esquece o anterior porque aparece um novo no bojo da crise daquele escândalo que você está vivendo. Em geral, a população execra, mas não sabe que o corruptor ativo, que é esse que administra a partir do Estado um sistema e um padrão de política, esse precisa ser combatido. Tem vários exemplos concretos da história recente que podem sustentar essa questão. Por exemplo, quando o PC Farias, tesoureiro da campanha do Collor, com aquele cigarrinho em riste na comissão parlamentar de inquérito, dizia que os empresários fariam fila para dar dinheiro para o Collor, as pessoas não levavam muito a sério. E depois, quando nos computadores dele mesmo se descobriu que vários dos nossos empresários respeitabilíssimos, por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, são todos colaboradores da campanha do Collor. Escreviam peças de teatro sobre ética e davam dinheiro para o PC Faria. E você vê a reprodução sistemática desse ciclo. Isso significa o quê? Exatamente. O corruptor ativo não é considerado pela média da população como o responsável por esse quadro. Eu já fiz um estudo fazendo comparação com estudiosos que estudaram isso no outro terreno, da sexualidade. Por exemplo, o sociólogo Michel Misse, meu colega, um grande estudioso, ele tem um livro notável que chama O Estigma do Passivo Sexual, discutindo o comportamento sexual. Ele dizia que, na média da opinião brasileira, na época que ele fez o estudo, há muitos anos atrás, isso mudou muito, felizmente, em geral, considerado o que é execrado é o passivo do ato sexual. Tinha a situação da mulher, ou mesmo do homossexual. Ativo, não, esse não livra a cara de ninguém. Quer dizer, o
empresário que colabora para a Operação Bandeirantes, para torturar pessoas, o empresário que colabora com a campanha do Collor, o empresário que colabora com a campanha do Lula ou do Serra, ou qualquer campanha, e que lança mão de recursos como esse que nós estamos vendo agora com o escândalo Cachoeira, esse em geral, disse, não, ele explicou, o Antônio Hermílio, quando foi flagrado nos computadores do PC Faria, ele disse, olha, eu não tinha outra alternativa, é a maneira que eu tenho de conseguir operar as minhas empresas. Então, essa questão, na minha opinião, não pode ser vista no plano do mero combate moral, numa campanha moralista, mas a ideia é de você tentar superar um padrão de política que tem se reproduzido sistematicamente na nossa história e, lamentavelmente, gera uma situação como essa que nós estamos presenciando neste momento no Brasil. Superar um padrão de política. Isso nos remete, Fritz, à ideia de uma reforma política, sempre prometida e nunca entregue. Por que isso? Esse país aqui parece, ele está sempre falando em reforma, nunca fica pronto. Sabe, quer dizer, essa história da reforma política, desde antes do golpe já se falava nisso bom, eu não sei se falava nisso na República Velha, mas o fato é que a gente sempre está falando nisso, mas num momento em que a classe política cada vez é menos preparada, cada vez é mais envolvida com esse tipo de negócio. Se você olhar o índice de criminalidade, vamos dizer, que existe dentro das casas do Congresso ou nas casas gerais da política, ela é muito maior do que, vamos dizer, dentro da população. Né? Quer dizer, deputados que têm processo por uma série de razões. Isso talvez, a lei da ficha limpa, dê um jeito nisso. Mas o fato é que a gente está falando sempre nisso, por exemplo, vamos pegar a reforma mais que se fala aí, agrária. A única reforma agrária que eu conheço no Brasil que foi feita foram as capitanias hereditárias feitas por Dom João III. Em 1530, mais ou menos, ele pegou e dividiu o Brasil em fatias e deu uma fatia para cada cara, né? O capitão. Agora, esse sistema prevaleceu até hoje. Quer dizer, prevalece até hoje. Agora, a terra mesmo, a terra para quem quer trabalhar, a terra para quem efetivamente, para o pequeno agricultor, para esse tipo de coisa, não tem. Quer dizer, houve, inclusive, como resultado, um enorme êxodo rural para as cidades, inchando as cidades, com todas as consequências que a gente sabe. E as reformas ninguém faz porque simplesmente não interessa. Você quer ver, por exemplo, só pegar alguns pequenos tópicos assim, que poderiam ser uma reforma política. Por exemplo, que tal você abolir o fórum privilegiado? Por que o político tem fórum privilegiado? Por que o político tem direito a voto secreto quando se trata de uma coisa, por exemplo, agora, se o Demóstenes vai sair ou não? Eu quero saber. Não votei necessariamente nesse ou naquele deputado, mas eu quero saber o que o deputado que eu votei, como ele está votando, porque ele no fim é apenas o meu representante. Mas no Brasil a gente inverte a situação. A impressão que eu tenho, que se tem, é que eles são donos daquela cadeira e nos fazem todos os favores necessários. Por que, por exemplo, você tem que ter propaganda do governo que não seja institucional? Quando eu digo institucional é campanha de vacinação, alistamento militar, etc. e tal. Por que o governo tem que me dizer, estou fazendo uma obra, como se ele estivesse fazendo um favor para mim? Quando ele lida com os meus impostos, eu pago. Aqui no Brasil nós pagamos impostos, quase tantos impostos quanto eu pagava quando eu morava na França, tá? E pura e simplesmente o troco que me é dado pelo poder é nada. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Eu tenho uma educação que é uma porcaria, tenho uma saúde que é uma porcaria, uma segurança que é uma porcaria, os aeroportos são uma porcaria, as ruas, você não sai, quer dizer, qual é o troco que me dão com relação a isso? Qual é o troco que dão a você, que começou a trabalhar para você, nós aqui três, começamos a trabalhar para nós ontem? Porque até o dia 31 de abril, de maio, aliás, desculpa, até o dia 31 de maio, nós trabalhamos para sustentar este governo. E tem uma coisinha só assim que eu sugeriria para os deputados. Por que não se faz uma lei em cada produto que você compre tenha escrito em cima quanto custa o produto e quanto você está pagando de imposto? Essa é uma das grandes deformações da nossa estrutura tributária. Tá? O peso dos chamados impostos indiretos. Eu quero saber quanto eu estou pagando, porque até assim eu me conscientizo e digo, este carro que eu estou comprando, vamos dizer, usar o exemplo, já que é o setor que o governo dá isenções, etc. e tal,